faz com que aquelas palavras de Jó não só fossem escritas em um livro, e de fato foi, no livro, não num livro qualquer, no livro humano, mas no livro de Deus, onde contém a palavra de Deus. A palavra de Jó se tornou palavra de Deus, porque Deus inspirou Jó. Então a ideia é que Jó falava inspirado pelo Espírito Santo. Então Deus ouve a oração do aflito, Deus ouve o clamor do aflito, como ouviu Ana, sem palavras ela chorava. Deus, a Bíblia diz que Ele não rejeita um coração quebrantado e contrito. Então, em que isso acarreta na minha vida? Em que isso acarreta na minha vida prática, diária? Imagine você, a vida cristã é cheia de altos e baixos. Ora, nós estamos passando por momentos de contentes, momentos de alegria, e ora nós estamos passando por um momento de tribulação. Sabendo que essa deve ser a nossa postura, recorrer ao soberano, recorrer ao nosso Deus para que Ele ouça o nosso clamor e para que Ele atenda a nossa oração. Então, Deus ouviu a oração de Jó na sua aflição. No verso 24 ele diz que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas em rocha. Veja, esse está muito ligado à escrita da época, quando ele descreve aqui, que com pena de ferro e com chumbo, para sempre fossem esculpidas na rocha. A nossa escrita hoje atual, como nós temos hoje caneta, lápis, nós escrevemos hoje, está muito evoluído. Naquela época era provavelmente em pedras. Então o Jó está usando aqui a ideia de escrever, mas quando ele descreve aqui com pena de ferro e com chumbo, é como se ele quisesse eternizar aquilo. É como se ele quisesse fazer daquele momento algo que todas as gerações pudessem contemplar. Que todos vissem e fizessem o seu próprio julgamento. Hoje, quando nós olhamos para o passado, para a vida de Jó, nós vemos como Jó foi correto, como Jó foi justo e reto. Se você ler o livro de Jó, você vai ver que Eleazar, Bilbalde e o outro, eles acusavam Jó com uma sabedoria tão clara que nós podemos dizer, olha, esse homem de fato pecou. Mas eles usavam verdades misturado com a mentira. Então, eles tinham uma certa sabedoria, mas eles misturavam essa verdade com a mentira. Então, eles mentiam e descaradamente achavam que era verdade. Então, nós vemos aqui que Jó, ele chama no seu brado, na sua aflição, ele quer que aquilo dali seja eternizado. E de fato foi, como eu já disse. Deus eternizou. Deus trouxe com que o testemunho de Jó colocou ele como farol para todas as gerações, para dizer, olha, no momento da aflição, nós devemos recorrer a Deus. No momento da dor, nós devemos continuar confiantes que o soberano, que o Deus de Israel, ele está no controle de todas as coisas, como foi na vida de Jó. Veja, no verso 25, nós vamos ver a expressão como ele usa. Ele diz, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Então, quais eram as palavras que Jó, aflito naquele momento, queriam que fossem eternizadas? Qual era a postura de Jó que ele queria que dissesse, olha, que fosse gravada agora com chumbo, fossem esculpidas na rocha, para que todas as gerações vissem isso? Era que Jó, doente, perdeu tudo que tinha, perdeu tudo que ele poderia dizer assim, poderia lançar sua confiança, e ele não almejava ter aquilo de volta. Mas o que ele almejava era isso, porque eu sei que o meu Redentor vive, a sua convicção, a sua fé. Veja, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E que aqueles que se aproximam de Deus têm que crer que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. A sua fé em Cristo é a única coisa que vai manter você de pé nos momentos mais aflitos. Aquilo que você sabe, porque eu sei que o meu Redentor vive. Porque eu sei que Deus está no controle. Porque eu sei que nada é por acaso. Porque eu sei que eu, tendo fé em Deus, como diz lá em João, essa é a fé que vence o mundo. A fé em Cristo Jesus. Sem fé, meus amigos, nós vamos cair. Nós vamos balançar e cair. Se eu lançar minha confiança em minha esposa, nos meus filhos, nos meus bens, Jesus disse, tudo passa. Tudo passa.
Porém, a minha palavra permanece para sempre. Porém, aqueles que confiam no Senhor permanecem para sempre. Se nós não vivemos por fé em Jesus, se nós não fortalecemos a nossa fé em Jesus, logo nós iremos passar, como diz o Salmo 1, que o ímpio é como a palha que o vento dispersa. Porém, o cristão é como a árvore plantada junto a ribeiros de água. Por quê? Porque ele medita na sua lei de noite. Ele tem a sua esperança e a sua convicção nestas verdades. Por isso que Jó diz, porque eu sei. Ele sabia, ele tinha conhecimento, ele teve experiências com Deus. Deus teve relacionamento com Deus. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Veja a esperança, redenção. A palavra redenção, ela significa aquele que livra de uma situação de dor, aquele que livra você de uma situação de aflição. Então, ele sabia que em meio à dor, em meio a se coçar com cacos de telha, como era a situação de Jó, em meio ao desprezo, porque a lepra, nós sabemos que ao longe eles já eram desprezados por todos. A própria esposa de Jó o amaldiçoou, pedindo que ele morresse. Então, e ele tem toda a sua esperança, porque eu sei que o meu Redentor vive. A ideia é o meu Redentor, é o seu Redentor. É como João Batista disse assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o seu pecado. Você tem que ter essa convicção, que não foi simplesmente por todas as pessoas, mas você tem que ter essa convicção. Foi por você, foi pelo seu pecado. Eis o Cordeiro de Deus que tira o seu pecado. Tirou, não há mais culpa em você. Essas convicções é que faziam com que Jó, em meio a todo aquele desespero, se fosse hoje no tempo atual, provavelmente nós iríamos pedir a morte, nós iríamos suicidar-se, nós iríamos tomar comprimidos em meio à aflição. Mas Jó, um homem de Deus, ele disse, eu sei que o meu Redentor vive. Ou seja, a sua esperança não era nele próprio. A Bíblia diz que maldito o homem que confia o seu braço forte em outro homem. Mas ele confia na sua redenção. E não um Redentor morto. Mas eu sei que o meu Redentor vive. O nosso Redentor, ele ressuscitou dentre os mortos. O cristianismo, ele está fundamentado nessas verdades. De que Jesus Cristo morreu sobre Pôncio Pilatos. Padeceu sobre Pôncio Pilatos. Foi sepultado. Mas ressuscitou ao terceiro dia. Os grilhões da morte não puderam romper. Não puderam retê-lo. Porque ele, rompendo os grilhões da morte, ressuscitou. Ele disse, eu tenho o poder de dar e tenho o poder de reavê-la. Porque esse mandamento eu recebi do meu Pai. Amém. Jesus Cristo, ele deu a sua vida, mas ele reaveu. Ele ressuscitou. Então a nossa convicção é um Redentor que vive, que no terceiro dia, quando as trevas pairavam sobre a face de toda a terra, quando ele morreu, ao terceiro dia houve alegria. Uma alegria que ele diz que ninguém poderia tirar do cristão. É a alegria da salvação. É a alegria que o nosso Redentor vive. A pergunta é, você tem essa convicção firmada em seu coração? É por esse motivo que você vive? É por esse motivo, se Deus tirasse agora de você tudo que você tem, se Deus tirasse tudo que você tem, agora, as suas posses, os seus bens, tudo, as suas familiares, você manteria a sua convicção em Cristo? Você manteria a sua esperança e a sua redenção em Cristo Jesus? Sabendo que, como Jó disse aqui, e por fim se levantará sobre a terra. Sabendo que aqui tem muito a ver com a esperança de Jó em uma redenção futura. Em uma redenção que um dia nasceria um homem, nascido de mulher, que morreria pelos nossos pecados. Então, nós sabemos que desde o Gênesis já havia a promessa de um Redentor, o Messias, o Cristo. Então, para Jó, não era novo. Para Jó, essa esperança, essa convicção já era viva. Que um dia o Cristo viria. Que um dia o Messias se levantaria sobre a terra, que foi Jesus que nasceu. Ele desceu às partes mais baixas da terra.
os mortos ouviram a voz do Filho de Deus, os mortos que éramos nós, e ele tinha essa convicção que o seu Redentor se levantaria sobre a terra. Jó já vivia nessa esperança. E a nossa esperança qual é hoje? A nossa esperança é que ele já veio. E nós vivemos nisso, que o Espírito e a noiva dizem vem, que Jesus virá resgatar a sua igreja. Que como diz o salmista Davi, diz assim, que Deus não permitiria que o seu corpo fosse mantido na sepultura, falando dele mesmo, mas apontando para o Messias. E nós também, essa promessa. Se nós confiarmos em Cristo, se nós cremos em Cristo, essa promessa, ele também faz a nós, quando ele diz assim, e eu ressuscitarei no último dia. E nós não ficaremos no pó da terra, como é a maldição do pecado, que tu és pó e ao pó tornarás de fato. Nós estamos sobre essa maldição física, mas diz a Bíblia que o nosso corpo será revestido de glória. E aquilo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. E aquilo que é mortal se revestirá da imortalidade. Veja, nós ressuscitaremos. O nosso corpo mortal finito ressuscitará. Então, os jovens cansam, os velhos se afadigam. Nós iremos desfalecer com a enfermidade, com a doença. À medida que o dia vai passando, à medida que nós vamos envelhecendo, a nossa força, o nosso vigor vai esvanecendo. Vai chegar um ponto que nós vamos ver que aquela nossa juventude, aquele nosso vigor, ele vai se acabar. E onde estará a nossa convicção? Onde estará a nossa esperança? Onde estará o nosso coração? Jesus disse, onde estiver o seu coração, aí estará o seu tesouro. Então que o nosso tesouro esteja em Cristo, esteja em Jesus Cristo, nessa esperança e nessa expectativa devemos viver. Amém? No verso 26, ele diz, depois, revestido esse meu corpo da minha pele, em minha carne, verei a Deus. Esse texto é um pouco difícil, mas esse versículo, mas o que Jó quer dizer aqui, ele está dizendo assim, depois, revestido esse meu corpo da minha pele, em minha carne, verei a Deus. O que ele quer dizer com essas palavras é dizer assim, além e apesar do sofrimento que ele passava ali no corpo, apesar, depois de tudo que ele vinha sofrendo, ele diz assim, depois de tudo isso, em minha carne, ainda verei a Deus. Apesar de todo esse sofrimento que eu estou sofrendo, porque a ideia é que ele estava de fato ali, com o corpo desfigurado por causa da lepra. Então, ele tinha essa esperança, que apesar desse sofrimento, ele ainda veria a Deus. Ele ainda contemplaria a Deus. Essa é a esperança de Jó. Essa é a esperança do cristão. Aquilo que nós ansiamos é a nossa esperança. Se essa não for a nossa esperança, meu irmão, ver a Deus, contemplar o soberano, ter Deus habitando ricamente em nosso coração, a nossa vida cristã vai se tornar religiosa, vai se tornar um fardo e vai se tornar insuportável. Vai se tornar algo penoso. Mas a Bíblia diz que os mandamentos não são penosos. Mas o cristão religioso, ele vive uma vida penosa, se arrastando, sem alegria, sem esperança. Porque ele não tem essa convicção de Jó. Por isso, no momento da dor, muitos abandonam o caminho. Por isso, no momento da necessidade, da aflição, por isso, no momento em que é requerido de fato a fé verdadeira, ele não permanece. Porque não é a fé em Deus, em ver a Deus. Quando Jesus ele vem, nos oferece a vida eterna, ele nos oferece assim, bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus. É amar a Deus sobre todas as coisas. É isso, é aquilo que nós ansiamos no nosso coração. Eu sei que muitas vezes nós queremos viver uma vida próspera nessa terra. Queremos ter filhos, queremos viver uma vida longa. Mas apesar de tudo isso, o maior propósito da nossa existência é ver a Deus. É contemplar o nosso Criador. É ter comunhão com o nosso Cristo. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Ele nos fez, ele nos criou para ele. Nós somos dele. Então, se esse não for o nosso anseio, nós vamos viver uma vida aqui
tão rápido que não iremos nem sequer nos deleitar na sua criação. E nós olhamos para o cosmos hoje, para a criação, para os nossos filhos, a beleza que Deus fez em toda a criação. E nós devemos contemplar e dizer: eu quero conhecê-lo. Eu quero conhecer aquele que me fez, aquele que soprou em minhas narinas o fôlego de vida, aquele que fez tamanha perfeição, não pelo que ele fez, mas quero conhecê-lo pelo que ele é. Que ele possa se revelar a cada um de nós, a cada dia, através de cada ministração, meus irmãos. E é tão deleitoso se deleitar em Deus. Por isso que ele diz: olha, o segredo da vida cristã é deleita-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Qual o desejo do nosso coração? Deve ser ver a Deus. Deleite-se em Deus. E cada dia Ele vai se revelar cada vez a cada um de nós. E você vê que esse é o maior desejo de alguém quando amadurece na fé, como por exemplo Moisés, em uma longa caminhada com Cristo, depois de ter autoridade, depois de ter ali dom, depois de receber de Deus ali, digamos, poder para abrir um mar. Ele diz: olha, agora, se o Senhor tem achado graça aos meus olhos, eu quero ver a Deus. Eu quero contemplar o Altíssimo. Depois de você se saciar de tudo com que Deus pode oferecer, aquilo que o seu coração vai desejar é ver a Deus. É o ápice da vida cristã. É o ápice de todas as coisas, ver o soberano. Então, nós vemos isso em tudo aquilo que, por exemplo, Davi, um homem segundo o coração de Deus, depois de tudo que Davi teve com Deus, ele, quando cai, ele disse assim: torna-me dar a alegria da tua salvação. A alegria da salvação é estar em comunhão com Deus. Por isso é tão bom ser cristão, porque o Espírito de Deus habita em nós. Por isso é tão bom viver a vida cristã. Mas, como Moisés disse, se o Senhor não for no nosso meio, nem um anjo nós queremos. Nós não queremos um anjo, nós queremos o Deus. Ainda que tenha a coluna de fogo, ainda que tenha a nuvem, ainda que tenha prosperidade, bênção, se Deus não for conosco, nós não iremos, nós não queremos. Então, muitas vezes o cristão ele se acostuma a uma vida sem Deus, sem vida. Resultado é fardo, tristeza, dor, inconstância. Mas se nós nos deleitarmos em Deus, a vida cristã será uma vida leve, uma vida, como Cristo diz, um fardo leve e suave é o fardo que Ele nos proporciona para essa nossa vida. Então, lancemos toda a nossa esperança e convicção em Deus. Amém? Vamos orar. Fique de pé nesse momento. Senhor Deus e Pai, queremos Te agradecer por essa palavra, Senhor. Ô Senhor, Pai, se nós aqui estamos, Pai, não temos nos deleitado em Ti, Senhor. Pai, que nós possamos lembrar, como diz em Apocalipse: lembra, pois, onde caíste. Pratica as primeiras obras. Que nós possamos voltar ao primeiro amor. Voltar àquele desejo, esse anseio por Ele, a Tua palavra, por encontrar Cristo em cada verso da Escritura, para encontrar Cristo de Gênesis a Apocalipse, em cada detalhe da Tua lei, chorar como Jesus chorou, chorar tendo compaixão como Jesus chorou ali no evento das multidões, Senhor. Que nós possamos sentir a dor de Deus pelos pecadores, como Isaías sentiu, Senhor. Que não seja somente a religiosidade, que não seja somente uma vida cristã sem vida, Senhor. Mas, Pai, torna-nos da alegria da Tua salvação, Senhor. Que não seja só pregação, mas seja o Teu Espírito, Senhor, inflamando os corações para dar deleite, para dar vida, Senhor, à pregação, Senhor. Oh, Jesus, tem misericórdia do Teu povo. Venha andar no meio da Tua igreja, como está escrito que o Senhor anda no meio da Tua igreja, Senhor. Nós te oramos, Pai, essa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aplauda o Senhor com alegria, meu irmão. Aleluia. Vou convidar o diácono Gleides para o momento final. Aleluia. Amém, irmãos. Glória a Deus. Que palavra edificante, que palavra que vem cada dia mais nos encorajar para que a gente possa estar querendo conhecer a Deus, assim como o diácono pregou. Amém? Os avisos, né? Quarta-feira oração, quinta-feira culto, a partir das 7 horas. Domingo tem culto também, culto de Santa Ceia. Todos estão convidados, amém? Fique de pé para fazermos a bênção final. Pai, em nome de Teu Filho amado Jesus Cristo, nós te oramos, te agradecemos, Pai, por esse momento que estávamos aqui
se alimentando da Tua palavra. Agradecemos, Senhor Deus, por a pregação da Tua palavra, que é espada, Senhor Deus, espada que corta, Senhor Deus, ali, como fala na palavra, Senhor Deus. Nós te agradecemos, meu Deus, e te pedimos que o Espírito Santo venha capacitando cada um de nós, venha nos moldando, venha estar, Senhor Deus, revestindo cada um de nós com a tua glória e com a tua sabedoria, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos e que essa comunidade aqui venha estar escutando, venha estar, Senhor Deus, pedindo perdão dos seus pecados, entregando a vida a Jesus Cristo, Pai. Eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, por essa comunidade, Pai, onde a gente vê que estão precisando, Senhor Deus, do Senhor Jesus Cristo, Pai. Todos nós. Em nome de Jesus Cristo, eu te peço, Pai. Eu te agradeço, Senhor Deus, que o amor de Deus e Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo esteja sempre com todos nós. Aplauda o Senhor com alegria. Amém. Aleluia. Glória a Deus.